Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite a todos que estão ligadinhos conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos dando início à transmissão do culto que iremos prestar ao Senhor em alguns minutinhos. Então sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um, Deus abençoe a casa de cada um de vocês. A todos que estão ligadinhos conosco, receba aí o nosso abraço, Deus te abençoe. Nós vamos estar compartilhando o link e nós estaremos pedindo para que você esteja enviando este link que você estará recebendo nos grupos do WhatsApp aí da igreja. Se você já está conectado, você já pode compartilhar este link. E agora nós vamos alcançar mais pessoas, fazendo com que esse link chegue até cada uma delas. Então tá indo aí, tá bom? Ana Alvim Menon, receba aí o link, minha querida, e esteja compartilhando. Davi, compartilha este link, Davi, com alguém. Mais rápido, hein, Davi? Não demora muito, porque senão você já viu, né? Se demorar, já era. Aí acontece aquele negócio, quando demora, meu filho, aí o bicho vem correndo atrás e pega no pé mesmo. Você sabe como é que é, né, Davi? Davi foi dar uma corridinha. A dona Gabriela chegando ali, ó. Dona Gabriela, deixa correr não, Zezé. Tá correndo muito nos corredores da igreja. Então fala com ela para não correr, senão ela cai aí. Tá correndo, ó, fazendo bagunça. Corre não, dona Gabriela. Evandro e Érica, tá triste, Evandro? Tá triste? Tá triste? Tá não, tá de boa. Estelinha, tudo bem? Beijo pra você. Vitor, seja bem-vindo, Vitor. Deus te abençoe. Bom ter você aqui conosco, tá bom? Mas quem? Esqueci o nome aí. Como é que é Mil? Flávia, seja bem-vinda. Rosângela, menina do sorriso bonito, seja bem-vinda, Rosângela. Lenise, Lenise, seja bem-vinda. Adalto, boa noite, Adalto. Beleza? Tá triste, Adalto? Tá sim. Tá não? Tá de boa? Tá cansado? Trabalhou muito hoje? Trabalhou não? Então arrumar um jeito de trabalhar mais. Esse horário, rapaz, a gente tem que estar com cara de cansado, ou fazer de cansado, para fazer de conta que a gente está trabalhando. Se ficar com cara muito sorridente, o pessoal fala, não está fazendo nada lá, o Igor. Como é que tá leve, que menino? Parece que dormiu o dia todo, né, Zezé? A alegria dele. Quem trabalhou o dia todo não está muito alegre, não. Já tá... Olha lá, o Igor parece que acordou agora. Tá bem demais. Davizinho, trabalhou muito hoje, Davizinho? Trabalhou bastante, né? Tiago, como é que você tá, Tiago? Tiago, parece que nem dormiu essa noite, né, Tiago? Sempre cara de bravo. Fernanda Ferreira, boa noite, Fernanda. Trabalhou muito hoje, Fernanda? Demais, né? Manuel dá muito trabalho, né, Manuel? Tá de férias já? Não? Tá de recuperação, menino? Não, recuperação só final do ano, né? Ou tem agora também? Não, é só final do ano. No final do ano que você vai estar, né? Agora tá de boa. Vai estar. É isso aí, vamos fechar essas provas aí, menino. Ô, Zezé, quem que é essa aí do seu lado? É sua prima? Não, essa aí é a linda da vida. Tá, eu falei com ela lá fora. Seja bem-vinda mais uma vez, tá? Deus te abençoe. Senhor Clério, Osvaldo tá ali conosco também. Aquela lá no fundo lá, você é a Viviane, seja bem-vinda também mais uma vez. Deus te abençoe. Serjão tá aqui, firme e forte, né, Serjão? Então os irmãos estão chegando, estão a caminho. Então a todos vocês que estão ligadinhos conosco, então tá bom, receberam o nosso abraço. Então agora esteja compartilhando e convidando pessoas a se juntarem a nós. Francisco Trindade, Janete Alvarenga, Aline Alves, Marisa Frossar, Cláudia Fortunato, Dona Lourdes, Jonilson, Walter Venturim, Marli Eringe. A turma está todo mundo conectado. Dona Noemi, Elizabeth Rodrigues. Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor nesta noite. E nós que aqui estamos, vamos colocar os nossos aparelhos no modo silencioso. Kelly Ambrosio, boa noite para você, minha querida. Compartilhou aí? Então compartilha. Você vai ser a última para a gente fechar a porteira aqui. Compartilhou? Então agora vamos começar o nosso culto, então. Queridos, boa noite. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Que bom estarmos aqui nessa noite para adorarmos, bendizermos o nome santo do nosso Deus. Quero convidar você a fazer uma leitura comigo no Salmo de número 111. Então pegue você a sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo. No Salmo de número 111. Esse Salmo vai falar a respeito das maravilhas que o Senhor faz, as grandes obras das mãos do Senhor. Salmo 111 diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre.
Ele faz memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que temem. Lembrar-se-á para sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles, para todo sempre. Instituído em fidelidade e retidão, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Que salmo bonito, né? E ele termina de uma maneira extremamente interessante. Vai falar da redenção que ele enviou ao seu povo, ou seja, Jesus apontando para isso, e o estabelecimento da aliança feita em Jesus Cristo. Agora não aliança mais constituída por leis do Antigo Testamento, mas na graça, no sacrifício de Cristo. E aí isso nos traz o que? O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E depois ele termina assim: o seu louvor vai permanecer para sempre. É Cristo o dono de toda adoração, de toda glória e de todo louvor. Todas as obras magníficas do nosso Deus, elas são para adorar a Ele. Beneficia a gente? Claro que sim, né? A gente teve um sol gostoso, um dia mais ameno, né? Isso é bênção para nós, mas glorifica o Senhor também. E é nesse pensamento, queridos irmãos, que eu quero convidar você a não estar aqui apenas como um passatempo, uma mera quarta-feira, mais um culto, um compromisso religioso, mas sim para você dedicar ao Senhor o seu culto de adoração, um momento exclusivo que você vai não só orar ao Senhor, não só louvar ao Senhor, mas que o Senhor também vai falar ao teu coração através da palavra ministrada. Que privilégio nosso, né? Que nós possamos fazer isso com toda a nossa reverência, com amor e com todo o júbilo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado a Deus que temos aqui um bom grupo de pessoas que veio, ó Deus, no intuito de te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, que essa vontade, ó Deus, que sabemos que não é uma vontade, ó Deus, exclusivamente nossa, humana, mas até a própria vontade de te adorar vem do Senhor, vem de ti, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada ato desse culto nas tuas mãos. Seja glorificado, ó Deus, no momento de leituras bíblicas, no momento, ó Deus, da palavra ministrada, do louvor, ó Deus, em diversos momentos que nós estaremos aqui, ó Deus, prestigiando no culto solene, juntamente com todos os santos e também na Assembleia. Ó Pai, se alguém entrou aqui em nome de Jesus com algum tipo, ó Pai, de situação a se resolver, alguma coisa, ó Deus, incomodando o coração, que em nome de Jesus o Senhor toque, que o Senhor providencie, que o Senhor traga, ó Deus, conforto, e que em nome de Jesus saiamos daqui, ó Deus, animados, prontos para poder ouvir e perceber as magníficas obras das suas mãos, ó Pai, lá no mundo. Sim, ó Deus, que o Senhor nos dê vista para todas as coisas que o Senhor fez e possamos glorificar, ó Deus, não só com as nossas atitudes, mas também com palavras, e assim transmitir graça àqueles que nos ouvem. Nós rendemos graças ao Senhor por todos os irmãos aqui presentes e também aqueles que estão nos acompanhando de maneira remota. Ó Deus, seja conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Vamos iniciar cantando sobre a grandiosidade do nosso Deus. Deus que nos trouxe aqui, deu esse privilégio da gente ter essa igreja, poder cultuar com os nossos irmãos. Então, vamos glorificar a Deus por meio das músicas agora, amém? Quão grande é o meu Deus.
também ele é rico em amor. Em Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como Jesus Cristo não muda, o seu amor também não muda. Diferente do amor que a gente está acostumado hoje em dia, né, que a gente vê por aí. Um dia a gente ama, outro dia a gente não ama mais. É bem estável, né, o amor que a gente vê por aí. De Cristo não. Apesar de nós, das nossas falhas, o amor dele não falha, o amor dele permanece sendo o mesmo. Glória a Deus.
vencer. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, e o teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Se tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não para. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. O amor de Deus nunca falha e nunca falhará. Glória a Deus.
entregamos, Pai, esse momento inicial do culto ao Senhor. Também pedimos, Pai, que o Senhor continue a nos conduzir durante todo o culto, Deus. Que por meio da palavra o Senhor possa edificar as nossas vidas. Que o Senhor possa usar o pastor aqui como instrumento nas tuas mãos, Deus. Senhor, que nós possamos sair daqui renovados, transformados pelo teu poder. Que a nossa mente, que o nosso coração seja transformado. Quebranta, Senhor, o nosso coração nessa noite, Pai. Transforma, Deus, o nosso coração. E que esse coração transformado, Pai, possa render frutos e mais frutos, Deus. Trabalhe em nós, trabalhe na nossa igreja, Jesus. E, Pai, nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelo nosso amor, Deus, que é falho. Tenha misericórdia de nós, Pai. Vem com tua graça, Deus, sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gente, pode assentar. Queridos, nós vamos continuar adorando o Senhor. Agora, de uma maneira, não vou falar que é diferente, porque adoração é adoração, né? Mas vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições. Então você que veio preparado, tem envelopes distribuído na nave da nossa igreja aí, nos bancos. Você pode usar ou não usar os envelopes. Você também pode utilizar os meios eletrônicos que nós temos, como Pix, como transferência bancária, aquilo que for mais viável para você. E diferentemente do domingo, né, a gente tem o costume de ofertar no final do nosso culto. Então você pode se dirigir ao gasofilácio lá atrás, ou à minha esquerda aqui, tá, para depositar a sua contribuição. No demais, queridos irmãos, nós desejamos a todos que tenham de fato cada dia mais prosperidade sobre a vida de vocês, e que o Senhor possa ser louvado também na vida financeira de cada um de nós, contribuintes também na casa do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus que mais uma vez esteja se agradando desse ato também, que é um ato cultico. Deus, muito obrigado por esse momento tão importante, um momento, ó Deus, onde já ofertamos tantas coisas aqui, ofertamos a nossa atenção nos louvores, o nosso louvor, nós ofertamos também, ó Deus, as palavras entoadas, ó Deus, em adoração ao Senhor, e agora nós também queremos, ó Deus, ofertar, ó Deus, um valor monetário, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Deus, esse valor possa ser, ó Deus, um símbolo daquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a fidelidade do Senhor, sobre cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Que todos que estiverem contribuindo nesse momento, que o Senhor abençoe, mas que o Senhor também abençoe aqueles que não têm condições nesse dia, ó Deus, para poder contribuir, e que as portas, ó Deus, dos céus sejam abertas sobre a vida de todos nós, ó Deus, e possamos gozar da providente, ó Deus, misericórdia e graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por cada profissional liberal, por cada empresário, ó Deus, por cada pessoa que é concursada, aqueles que estão, ó Deus, trabalhando em empresas, aqueles que estão, ó Deus, gozando da sua aposentadoria, ó Deus, aqueles que estão desempregados, ó Deus, que o Senhor também possa fortalecer, abençoar essas vidas, ó Deus, para que ela possa gozar, ó Deus, do privilégio de trabalhar e assim, ó Deus, trazer sustento para a sua casa, dignidade, mas sem se esquecer da gratidão que nós devemos ter ao Senhor. Muito obrigado pela fidelidade dessa igreja, nos compromissos dela, que o Senhor continue dando, ó Deus, ao conselho, toda a sabedoria para administrar todo o recurso que é depositado aqui nesse local. Agradecemos pela primeira igreja, em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém. Bom, vamos escutar agora a palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 17 em diante.
Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 17 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes ao cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém. Senhor, a Tua palavra está diante de nós. Ela é inspirada pelo Senhor, ela é viva, ela é infalível, inerrante. Nós queremos agora, Pai, pedir que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que a mensagem que o Senhor quer falar conosco nessa noite seja entendida, seja proclamada e seja vivida pelo Teu povo, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. O momento que nós estamos vivendo está a exigir de cada crente uma tomada de posição. Nós estamos aí assistindo a terrível campanha contra o pastor André Valadão, por parte até mesmo do Ministério Público, acusando-o de diversos crimes. Tudo isso porque ele pregou aquilo que a Bíblia diz contra os pecados sexuais, sejam eles homo ou héteros, para ficar na linguagem de hoje, né? Mas as suas mensagens despertaram a ira do inferno, que está usando contra ele todas as suas armas. Alguns exemplos. Uma notícia de hoje:
entre aspas, juiz atende o Ministério Público Federal e manda remover vídeos de André Valadão. A Justiça Federal em Minas Gerais determinou, nesta terça-feira, a retirada de 2 vídeos do pastor André Valadão das redes sociais, pelos quais foi acusado de homofobia durante uma pregação. Esta é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo inteiro. Por exemplo, um relatório também mostrado hoje de um especialista da ONU, que foi entregue à ONU. Ele pede, abre aspas, que as religiões devem acomodar suas pregações à ideologia LGBT, ou serem responsabilizados pelos seus governos. E o relatório é grande. Ele ainda não foi aprovado pela ONU, mas certamente abre o caminho e o debate sobre esse assunto. E uma outra notícia, também de hoje, que um templo da Assembleia de Deus foi vilipendiado na cidade de Uruoca, no Ceará, pelos LGBTs durante uma festa junina. Desrespeito à fé cristã. Uma cidade desconhecida, lá no interior do Ceará, vira manchete nacional por causa disso. Então, irmãos, esses são exemplos de uma situação que nós estamos vivendo e que a igreja evangélica está enfrentando e vai ter que enfrentar. Sem dúvida nenhuma. E poderíamos citar aqui muitos outros exemplos, né? E a questão é essa: o que fazer? Como nos posicionar diante dessa situação que se avoluma, que cresce dia a dia e coloca a igreja, a Bíblia, em xeque? E como cristãos reformados, né, que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, nós temos que procurar respostas na palavra de Deus, na Bíblia. Essa palavra revelada por Deus, onde Deus revela o seu caráter, onde Deus faz as suas exigências, onde Deus coloca os seus mandamentos para o bem do ser humano. E o texto que nós lemos relata uma situação que eu julgo muito parecida com a situação atual, com tudo isso que nós falamos, dentro de certos parâmetros. Vejam bem, os apóstolos, logo depois do Pentecoste, estavam pregando e realizando muitos milagres. E no versículo 13, diz que o povo lhes tributava grande admiração. E eles, então, e com essa atuação, com essa atitude, com essas atitudes, isso levantou uma grande oposição por parte dos líderes políticos e religiosos do seu tempo. Diz o texto aí, invejosos da popularidade dos apóstolos, daquilo que eles faziam, conforme nós lemos aí nos versos 17 e 18, eles, então, prenderam os apóstolos. Com que acusação? Mas o que acontece? Os versos 19 e 20 dizem que o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora. E disse a eles, né, verso 20, ide. E aqui a gente se lembra de Mateus 28, onde Jesus, do alto da sua autoridade recebida, depois da sua ressurreição, diz à igreja, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então mandou que eles fossem e pregassem ao povo todas as palavras desta vida,
Jesus é a vida. Os discípulos não deveriam pregar outra coisa, não deveriam anunciar outra coisa, mas pregar esta vida. E o texto diz que eles obedeceram imediatamente, né? Eles não se intimidaram com a prisão, eles não se intimidaram com as ameaças. E diz o texto que eles entraram, verso 21, entraram no templo e ensinavam. Então, gente, aqui nós aprendemos dessa atitude dos discípulos, né? Essa obediência à voz de Deus. Eles assistiram ao milagre, e foi a soltura deles, que depois os responsáveis ali não conseguiam explicar como é que eles tinham saído daquela prisão com as portas fechadas. Deus fez um milagre, depois Ele faz também na vida de Pedro. E eles poderiam ter se intimidado. Olha, fomos presos, quem sabe fomos torturados, agora manda a gente sair e continuar pregando. Será que Deus não tem pena da gente? Será que Deus não tem nada aí melhor para a gente do que a gente sair, pregar e ser preso de novo? Eles foram, irmãos, obedeceram. E quando aqueles líderes religiosos souberam do que tinha acontecido, diz que eles convocaram o Sinédrio, o Senado dos filhos de Israel. O Sinédrio, que era a assembleia de todos os líderes políticos e religiosos de Israel naquele tempo. Fizeram uma grande reunião. Como é que nós vamos lidar com esse pessoal que está perturbando a ordem, que está perturbando a nossa religião? E é interessante que eles então vão, o capitão lá da tropa sai, traz os discípulos, sem violência, né? Porque temiam ser apedrejados pelo povo, e apresenta os discípulos lá diante do Sinédrio. E o sumo sacerdote diz para eles: olha, nós já expressamente vos ordenamos que vocês não ensinem nesse nome. E se você voltar aí na sua Bíblia, no capítulo 4, verso 18 a 21, depois que Pedro e João fazem aquela cura maravilhosa, são levados diante do Sinédrio, e o verso 18 diz, né? Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Então, logo depois que eles curaram aquele paralítico na porta do templo e fizeram aquele sermão, eles foram ordenados expressamente, foram ameaçados para que parassem de pregar o nome de Jesus. E qual foi o resultado dessa ordem? Os discípulos obedeceram? Os discípulos se recolheram? Os discípulos ficaram com a boquinha fechada? Pelo contrário, vejam aí no versículo 28 do capítulo 5, quando ele diz: olha, nós proibimos expressamente que vocês pregassem. E o que aconteceu? O que diz aí? Vocês encheram Jerusalém da sua doutrina. Que coisa, né? Mandaram parar, ameaçaram. Sem dúvida,
Aqueles homens simples não tinham recursos, não tinham a proteção política, não tinham a proteção de um exército, de nada. Eles poderiam ter se recolhido, porque aqueles homens eram poderosos, poderiam fazer com eles o que quisessem. Mas eles continuaram pregando, falando, até que eles reconhecem: olha, vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Pouco tempo depois da crucificação, da ressurreição de Jesus, o Evangelho já havia se espalhado, não só por Jerusalém, mas por outras cidades também. Então essa foi a resposta que aquela primeira ordem, aquela primeira ameaça que eles receberam. E no versos 27, e 28, lá onde que eles haviam recebido, a ordem, e agora no capítulo 5, verso 29 a 32, eles respondem de novo àqueles homens, Vamos ler de novo, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Vejam bem, irmãos, como foi mais incisiva ainda a resposta deles, com mais coragem. Estavam presos pela segunda vez. E os líderes religiosos acusaram: vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, vocês estão nos acusando de assassinato. Vocês estão querendo colocar sobre nós um peso. E Pedro poderia ter ficado quieto, Mas Pedro fala assim: olha, o Deus dos nossos pais. Então ele faz a ligação com Deus dos israelitas no Antigo Testamento. Ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Você está querendo julgar sobre nós do sangue desse homem? Pedro fala: vocês o mataram. Esse Pedro era audacioso, Não tinha meia palavra com ele, não. Vocês o mataram, pendurando no madeiro. Eu fico imaginando, irmãos, a ira daqueles homens contra esses discípulos de Jesus. Vocês mesmos fizeram isso. E a gente pode perguntar: de onde vinha essa força, essa coragem, esse destemor? De onde vinha? Por que eles tinham isso? Por que eles foram tão corajosos? Os versos 31 e 32 vão dizer: olha, vocês o mataram, mas Deus o exaltou a príncipe salvador, para conceder o arrependimento e a remissão de pecados aos eleitos de Deus, a Israel. Ele foi muito específico, a conceder a Israel, aqueles que Deus já havia escolhido, ao povo escolhido, o arrependimento e a remissão dos pecados. Eles não ampliaram a obra redentora de Jesus, mas disseram: olha, Jesus foi ressuscitado e agora Deus pode conceder a Israel, ao seu povo eleito, aqueles que o Senhor tem chamado, o arrependimento e a remissão dos pecados. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando a gente vê essa ousadia, essa coragem. Por quê? Primeiro, eles tinham uma plena certeza
conheciam as profecias que Jesus, o Messias, deveria padecer, mas que ele também iria ressurgir de entre os mortos. Eles tinham essa convicção, e por isso eles falam: olha, nós somos testemunhas destes fatos, nós somos testemunhas de tudo isso. Ou seja, a fidelidade deles vinha da fé. Criam que Jesus de fato era o Messias. Vinha da experiência de vida com Jesus. Vinha da vivência que eles tiveram com Jesus durante o tempo de caminhada. Adiantando um pouquinho de onde nós lemos aí no verso 33, diz que aqueles homens, quando ouviram essa resposta, se enfureceram e queriam matá-los. Aí se levantou, Deus levanta um homem ali naquele meio, um fariseu, chamado Gamaliel, que era o mestre da lei, que era respeitado por todo o povo. E você se lembra que foi esse homem que ensinou Paulo. Paulo disse que foi educado aos pés de Gamaliel. Era um homem conhecedor da lei, um fariseu, sincero, guardador da lei. Esse homem, sem dúvida nenhuma, é levantado pelo Espírito Santo no meio daquele sinédrio, daqueles homens irados, daqueles homens com sangue na boca, sangue nos olhos, como se diz hoje, né? Ele se levanta e diz: olha, israelitas, verso 35, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantaram Teudas, insinuando ser ele grande coisa, ao qual se agregaram a cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois dele se levantou Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Então eu vos digo: dai de mão estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de Deus, vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Então essa palavra de Gamaliel acalmou aqueles homens, deu um caminho diferente, uma visão diferente, e eles então recuaram. Mas não recuaram de todos, né? Eles entenderam, vamos deixar então. Já teve gente falando que é o Cristo aqui, que já apareceu fazendo coisa e não deu em nada, né? Então vamos lá. Mas o que eles fizeram? Vejam aí, verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Vejam bem, irmãos, o foco no ensino, na pregação da palavra, ensinar, para de ensinar. Eles não falaram: para de fazer milagre, não. E os milagres não levavam a muita coisa, como muita gente crê hoje em dia. Mas a palavra de Deus transforma, muda. A palavra de Deus é viva, é poderosa. Então, olha, parem de ensinar no nome de Jesus. E como é que os discípulos reagiram a mais essa coisa? Eles açoitaram, eles foram açoitados. Apanharam, vamos dizer, foram torturados. Mas verso 41, eles se retiraram do sinédrio, cheio de reclamação. Ah, Senhor, por que nós apanhamos? Ah, Senhor, está tão bom, nós estamos sendo tão fiéis. Por que o Senhor deixa acontecer isso com a gente? Será que o Senhor não está vendo o que esses homens estão fazendo? Será que o Senhor não está vendo como é que eles estão afrontando o nome de Jesus? Puxa vida, agora estou cheio de vergão nas costas aqui. Foi assim que eles saíram? Foi ou não?
sei se vocês estão acompanhando aqui. Vejam bem, eles saíram se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer a afronta pelo nome de Jesus. Que diferença, irmãos, para nós hoje, né? Crente raiz, né? Saíram regozijando, cheio de vergão nas costas, mas saíram dando glória a Deus, porque eles entendiam diferente de nós o Evangelho. Eles não estavam buscando bênção somente, como a igreja de hoje promete, prosperidade, bênção, saúde e tudo mais. Eles não estavam buscando isso. Eles estavam buscando ser fiel e pregar o arrependimento. E nós estamos, irmãos, numa situação em que a nossa liberdade de fé, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de consciência está sendo atacada, está sendo diminuída. E vai chegar breve um momento em que nós vamos ser proibidos de pregar o que está escrito aqui. Não vai demorar. Vamos ser proibidos. Por quê? Porque vão dizer que esse livro é homofóbico, é transfóbico, que esse livro é violento, que o Deus lá do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, que mandava exterminar os povos, é um Deus racista, é um Deus intolerante, que discrimina as pessoas, e portanto esse livro está proibido, porque ele está causando divisão, ele está causando problema, e nós queremos uma sociedade sem problema, todo mundo bonzinho, ninguém xingando o outro, ninguém querendo dar o tombo no outro, todo mundo vivendo em harmonia, todo mundo vivendo em amor. E só se esquecem de um detalhe, que todos pecaram, todos somos pecadores e agimos contrariamente à palavra de Deus. Porque essa perseguição, irmãos, a Jesus, a igreja e as Escrituras não é novo, não é algo novo da história, não. Começou aqui, em Atos. Durante toda a história da igreja, a história é contada pelos aqueles que foram perseguidos, mortos, mas que perseveraram em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, não abriram mão. Porque em cada geração, Deus levanta um remanescente fiel, que não se curva diante dos poderosos deste mundo, que prefere obedecer a Deus do que aos homens. Será que nós somos esse remanescente fiel? Porque é chegada a hora, irmãos, sem dúvida, onde que cada crente genuíno de tomar a sua cruz e ser fiel a Jesus, nos lembrando sempre das palavras do Senhor, em Mateus 24, 9, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Jesus não enganou nenhum de nós, não enganou nenhum dos seus seguidores. Sereis odiados, vão entregar vocês, vão levar vocês diante de governadores, de reis,
Ele falou: olha, você vai ter uma vida tranquila, feliz. Não. E mesmo assim, você quer segui-lo? Você quer andar segundo o preceito dele? Você quer tomar a sua cruz dia a dia? E Jesus também nos alertou, dizendo: olha, cuidado que ninguém engane vocês. Porque haverá um tempo de angústia sobre a terra, como nunca houve e jamais haverá. Mateus 24, 21. E não sei se você tem reparado no que está acontecendo no mundo. Angústias, angústias, angústias. Pessoas tirando as suas vidas, angustiados, desesperados, governantes que não sabem mais o que fazer, terríveis catástrofes. A trombeta de Deus está soando. Será que nós estamos escutando? Entendendo o momento que nós estamos vivendo? Esse é um tempo, irmão, de estarmos em oração diante do Senhor, de nos firmarmos cada vez mais nessas verdades e dizer: olha, importa obedecer aquilo que está aqui escrito, revelado, do que obedecer às leis dos governos deste mundo, da ONU ou de quem quer que seja. Chegou o tempo de nos apoiarmos uns aos outros, de orarmos uns pelos outros, tempo de estar diante de Deus em adoração. Está tendo uma campanha aí, né, de oração pelo Brasil. Precisamos lembrar disso e nos colocarmos diante do nosso Deus. E podemos fazer isso, sem dúvida nenhuma, como já fizeram os nossos antepassados na fé. Pois aqui o texto diz que Jesus concede ao povo eleito o arrependimento e a remissão dos pecados. Ele outorga, verso 32, né? Outorgar é dar por direito. O seu Espírito Santo, Ele nos dá o seu Espírito por direito, porque nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus. O Espírito não é a coisa que você vai buscar pelo seu esforço, você vai fazer um monte de coisa aí para receber, não. O Senhor dá àqueles que lhe obedecem, Ele dá por direito, aqueles que andam nos caminhos do Senhor. E os discípulos disseram: nós somos testemunhas. Alguém pode dizer: mas eles viram Jesus, né? Jesus também viu e traiu. A multidão viu os milagres que Jesus estava defendendo. Jesus lá diante de Pilatos: crucificam, crucificam. Então não basta ter visto Jesus, porque nós somos testemunhas também. Não somos testemunhas oculares. Nós não vimos, mas nós lemos. E pela fé, nós cremos que esse relato é verídico, é inspirado. O que está relatado aqui é verdade. Ou seja, nós somos testemunhas que Jesus foi morto, pendurado no madeiro, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos e concede ao povo dele perdão, arrependimento. Então nós não podemos ter desculpa, dizer: olha, eu não vi Jesus, eu não sou testemunha. Você é, se o Espírito Santo habita em você, se você crê nesse livro, você está disposto a seguir aquilo que está aqui. Não temos desculpa, irmãos, para a nossa omissão, para a nossa covardia,
Porque a Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. Por que temer o homem mortal, cuja vida e o poder logo passarão? Vamos temer ao Deus eterno, que vive e reina. Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Esse é o espírito que habita em nós. Vivemos tempos sombrios, sem dúvida nenhuma, onde a nossa fé, onde a nossa esperança estão sendo desafiados todos os dias pelos seguidores de Satanás, por este mundo incrédulo, esse mundo que jaz no maligno, todos os dias. Mas como nós estamos reagindo? Como vamos reagir diante das leis que virão, tentando nos calar, dizendo como os discípulos: parem de falar nesse nome, parem de ensinar essa palavra. Como nós vamos nos portar, irmãos? Mas que nesta noite, nós que estamos aqui, irmãos que estão nos acompanhando à distância, que o exemplo desses apóstolos, registrado aqui em Atos, o exemplo de muitos irmãos ao longo da história da igreja, nos legaram esta fé, fez com que essa fé, essa verdade chegasse até o nosso coração e nos transformasse. Essas histórias nos motivem a perseverarmos firmes na fé, para a glória do Senhor Jesus, na certeza de que Ele cumprirá a promessa: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Palavra de Jesus, vivo, ressurreto. Vamos viver por ela, irmãos. Vamos enfrentar os desafios deste mundo, segundo a orientação da palavra, que nos diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor nos capacite dessa maneira a vivermos o seu Evangelho nestes dias tenebrosos que vivemos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, que a Tua palavra, Pai, seja operada em nossos corações pelo Teu Espírito, ó Pai, e que ela prospere na vida da Tua igreja, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória. Aplica essa palavra, Pai, à vida da Tua igreja, e faz-nos, ó Pai, tão audaciosos e corajosos, como os discípulos, que não temeram autoridades, não temeram a violência dos homens, mas temeram acima de tudo ao Senhor, o Deus supremo e soberano. Que assim seja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé.
que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nós
Vamos ser despedidos, irmãos, com a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e o amor infinito de Deus, nosso Pai Celestial, que a doce consolação, a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo repouse sobre nós reunidos aqui nessa noite, sobre aqueles que nos acompanham remotamente, sobre toda a igreja de Jesus espalhada nessa terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Assente por 2 minutinhos. Nós queremos saudar aquelas pessoas que estão nos visitando nesta noite, a começar com a família da Zezé ali, né, Zezé? É a prima que veio lá de São Paulo, é isso? Então Deus te abençoe, muito bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda, tá bom? E aqui na frente temos o Vitor também, fica de pé, Vitor, para que a igreja possa te conhecer. O Vitor esteve acompanhando a gente aí pela internet e hoje veio nos dar a honra aqui presencialmente. Seja muito bem-vindo, tá, Vitor? Deus te abençoe. Eu vou pedir por favor que você deixe aí o número do seu telefone para que possamos fazer contato. Rosângela e Leandro, bom ter vocês aqui conosco também, Deus abençoe. Hoje a Nara está fazendo mais um aninho de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, Nara, Deus te abençoe. Ô Cláudio, como é que você aguenta isso aí, rapaz? Bagunceira demais, né? Aqui, mas a alegria é muito grande ter você aqui conosco também, tá bom? Domingo você volta? Volta mesmo? No outro domingo. Ô Cláudio, ó. O módulo 1, eu já escrevi você. Aê, menino! Aí sim, rapaz. Muito bom. Deus abençoe. Irmãos, final de semana nós temos um domingo bem especial. Então nós queremos convidar todos vocês a convidar pessoas a estarem aqui conosco. Convide aquele seu amigo, aquele seu parente que gosta muito de missões. Nós estaremos recebendo aqui o nosso querido irmão Giancarlo, que trará relatos super impactantes e importantes do campo missionário onde ele tem atuado. Então vem estar aqui conosco, domingo 9 da manhã e domingo às 19. Então convide pessoas a estarem aqui conosco, para que juntos sejamos edificados. Tá joia? Pastor Jefferson, algum aviso? Pastor Pedro? Pastor Eloy? Irmãos, Deus abençoe a todos. A Nara está convidando todos agora para cá. Tem bolo lá, Nara? Tem não? Poxa, achei que ia sair uma caravana aqui agora para comer bolo. Ano que vem a gente vai um bolão. Deus abençoe a todos, um ótimo restante de semana, vão em paz, um abraço para todos vocês.